Gloria in excelsis Deo. Meus irmãos, minhas irmãs, Diácono Deusmar Andrade, mais uma vez com vocês, partilhando sobre a Palavra de Deus, é isso mesmo. 33º domingo do tempo comum, dia 19 de novembro, meus irmãos, chegando aí próximo do fim do ano, da solenidade de Cristo Rei, que coisa maravilhosa. E o Evangelho de hoje, meus irmãos, nós vemos Jesus falando como Ele distribui os seus dons. Deu a cada um conforme a sua capacidade. Isso de fato mostra que Jesus conhece os seus, conhece as nossas capacidades. Uma pequena anedota da minha história de começo de caminhada, quando eu li aquela história dos grandes santos, de Padre Pio especialmente, aqueles dons extraordinários que ele tinha, e perguntava por que eu não tenho esses dons. Deus conhece o nosso coração, meus irmãos. Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. Depois de algum tempo de caminhada, ainda me questionei um pouco sobre isso, e eu fiquei pensando, nossa, como eu julgo as pessoas? Como às vezes eu sou intolerante. E eu sou intolerante e julgo as pessoas sem saber o que se passa no seu coração. Imagina se, como Padre Pio, eu tivesse o dom da ciência infusa e soubesse de fato o que acontecesse nos corações. Com certeza, eu iria pecar bem mais pelo julgamento. Essa pequena anedota, meus irmãos, mostra que, de fato, a gente às vezes pede coisas a Deus que não temos capacidade de corresponder a elas. Não, precisamos confiar e ser fiéis à graça de Deus hoje. O que Deus me concede hoje? Vocês compreendem? O Senhor conhece o seu coração. De igual modo, Ele não vai te dar uma cruz maior do que a que você possa carregar. Precisamos confiar, meus irmãos, minhas irmãs, na providência de Deus. Um outro ponto bem interessante desse evangelho é que no âmbito da graça, Jesus não segue um igualitarismo. Ele não segue uma distribuição igual. Se vocês notarem, a um foi dado 5, a outro foi dado 2 e a outro foi dado 1. Não é uma distribuição igual, mas é conforme a equidade, conforme a necessidade, a possibilidade de cada um. A lógica de Jesus, portanto, não é um igualitarismo que tolhe, que arranca as diferenças, que não respeita as individualidades, porque enquanto o amor de Deus é universal, porque ama a todos por igual, paradoxalmente, ele também é individual, porque ele ama cada um de maneira única. Esse paradoxo de Jesus segue a lógica do seu amor e do seu dom. Quem é fiel no pouco, ele dá mais. Então, Jesus, ele vai concedendo as graças gradativamente. Quem é fiel no pouco, ele vai concedendo mais. E à medida em que nós correspondemos a essa graça de Deus, vai aumentando, vai crescendo. Meus irmãos, um terceiro ponto de meditação desse evangelho, que o Senhor, ele voltará. O Senhor voltará. E o homem não sabe nem o dia, nem a hora. Exatamente a segunda leitura nos coloca sobre essa diretiva, Não sabemos nem o dia ou a hora. Ele virá como um ladrão à noite, por isso é necessário vigilância, estarmos atentos, não dormirmos, óbvio. Não é contra o descanso que os cristãos devem também guardar o descanso, por exemplo, o descanso dominical é preceito, é lei, é graça de Deus concedida através dos mandamentos. Mas essa vigilância interior, seja acordado, seja dormindo, o meu coração vigie pela vinda do Senhor. E ainda mais, dar fruto sempre. Que nós não sejamos, meus irmãos, como aquelas figueiras que Jesus passou procurando um fruto e não encontrou. E, portanto, amaldiçoou ela para que ela nunca mais desse fruto. Mas não estava numa época de figueiras, de fato. Essa é uma parábola concreta, vivencial, de que nós devemos dar frutos em todos os tempos. Nós devemos frutificar porque estamos vinculados, ligados na videira verdadeira, provando dessa ceia que é a graça de Deus concedida na igreja, especialmente pelos sacramentos. Dar frutos sempre, meus irmãos. Frutos de caridade, frutos de honestidade, frutos de santidade no dia a dia. Não com obras, não no fazer somente, Obras no sentido de que eu faço uma coisa e ponto final. Não, aquele fruto real, concreto de santidade. Nós não estamos na noite, meus irmãos, nós estamos no dia. Nós estamos atentos à vida do Senhor, o coração sempre atento. Como diria Santa Faustina,
no seu diário espiritual, ela diz: eu não sei, Senhor, a hora que vireis. Portanto, velo sem cessar, fico atento, porque sei que gostais de vir sem ser notado, mas um coração puro de longe, Senhor, vos perceberá. Aquela atenção, aquela vigilância interior. Então, a primeira leitura e o Salmo, por outro lado, nos mostram esses pequenos frutos de santidade no dia a dia. Falando, por exemplo, na primeira leitura, sobre a virtude, o elogio da mulher forte. Um paralelo dessa primeira leitura nós encontramos em Timóteo 2, versículo 9 e 10, que fala: as mulheres que se vistam com modéstia e com decência e discrição, não se ornando com tranças e ouro, mas com boas obras, como convém a pessoas que agradam a Deus. Então, esse elogio da mulher forte mostra que a santidade ela deve ser vivida também na vida familiar. Não é somente uma máscara que nós vestimos uma vez por semana quando vamos na igreja, mas é aquele testemunho cotidiano, testemunho familiar. As virtudes domésticas precisam ser cultivadas, meus irmãos, da paciência, do perdão, da reconciliação. Vejam, dar fruto sempre, em todas as circunstâncias. Não importa o que será feito do fruto, mas dar fruto sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.